permitem somente partilhar mais uma situaçãozinha que eu penso que já partilhei com muitas pessoas que aqui estão. Reparemos, falámos de tecnologias emergentes, da sua utilização. Se a memória não me atraiçoou há uns 6 anos atrás, eu, na qualidade de revisor, participei no Congresso dos Revisores Oficiais de Contas, cujo tema era precisamente cibernética no âmbito da auditoria. E então houve lá um padre que estava num processo de pesquisa na Universidade de Oxford sobre a área das tecnologias. E foi quando eu ouvi pela primeira vez a falar de drones. Hoje toda a gente já sabe o que é o drone e vê exatamente os efeitos nefastos que pode ter. E então aquilo nos impressiona e ao mesmo tempo devemos ter cuidado. Foi lá mostrado um filme que efetivamente estavam os alunos numa escola e estavam vários em contacto via telefone com as famílias. E de repente as famílias que estavam a escutar os seus próprios filhos naquela escola começaram, os alunos, a gritar, a fugir, e os que estavam a escutar, os familiares, ficaram apreensivos porque aquilo não era normal. E então o que é que... Aquilo era uma simulação, naturalmente, mas para dar a entender precisamente a má utilização das tecnologias emergentes. E então o que era? Aquela escola, tendo em conta que tinha um potencial de pesquisa e desenvolvimento, foi atacada por pessoas de má índole, de mau caráter, que estavam a utilizar os drones com armas letais e que, em alguns, uns monitorizavam, outros matavam e outros os bloqueavam, precisamente para os levar para investigação e desenvolvimento. Hoje já vemos que, efetivamente, eu na altura, quando vi aquilo, disse, isto aqui é mais um filme daqueles de efeitos especiais. Mas nós hoje vemos na guerra Rússia-Ucrânia o que é utilizado para dizimar as pessoas. Isto são tecnologias. E vejamos aquilo que eu dizia no final, a importância do conhecimento da doutrina espírita, porque essas pessoas vão pagar tremendamente os seus próprios atos e vão sofrer as consequências. Se conhecessem a doutrina espírita, se calhar utilizavam esses meios para o benefício da humanidade. E então, como eu estava a dizer, vejam bem, esse padre contava que estava no processo de pesquisa, drones que cabiam aqui num polegar de um dedo e que estavam a testar, vamos dizer, o seu aperfeiçoamento ou o seu comportamento em estações de caminho de ferro. Conforme passavam os comboios, com o vento que os comboios manipulavam, viam o comportamento ou o desempenho daqueles drones. E qual era o objetivo? O objetivo não era para ajuda, era precisamente como meio de defesa, porque foi logo a seguir ao 11 de setembro, e então começaram a fazer essa investigação e a desenvolvimento esse projeto no sentido de que esses drones mantivessem estáveis naquilo, mas ao mesmo tempo que os ataques potenciais terroristas se verificavam, por exemplo, nas estações de caminhos de ferro, nas situações onde houvesse aglomeração de pessoas, e então eles estavam a utilizar esses casos para, vamos dizer, inutilizar o dito terrorista ou aquela pessoa que estava preparado para semear a morte e a destruição. Drones esses que eram monitorizados a uma distância de 10, 20 mil quilómetros. E havia um que acompanhava todo o processo e havia outro que ainda acompanhava essa outra pessoa, porque no momento em que ele falhava, o outro não permitia a falha. E agora nós perguntamos, quando é que isso é erradicado?
quando os educadores familiares, principalmente, porque aí é que está a origem da educação e a própria natureza, quando começarem a pensar em formar pessoas de caráter íntegras e conhecedores das leis de Deus. Aí vamos dizer, a própria mitigação desses mesmos riscos. E é importantíssimo que a gente conheça efetivamente toda esta situação. Se calhar já respondi às perguntas todas. Mas agora vai ser assim. A primeira pergunta: o que nos pode dizer sobre o uso constante do telemóvel que influencia o caráter para o bem e para o mal? Muito bem. Ora bem, todos nós sabemos que o telemóvel é uma ferramenta extremamente útil. A regra geral, reparem, eu costumo dizer, regra geral, o telemóvel é uma ferramenta impecável e de uma eficiência e que pode ser utilizado para o nosso bem-estar, para matar saudades, para estabelecer contactos, para visualizarmos aqueles que nos são particularmente queridos, não é? E por isso é, vamos dizer, um instrumento que nos pode dar estabilidade, porque não temos tanta saudade, porque se eu estiver com saudade ligo através de uma chamada ou uma videochamada e mata a minha saudade. Não era como antigamente, quando meu pai foi fugido para a Alemanha, que não havia telefones, não havia nada. Não sei se vocês, a maior parte, conhecem como é que antigamente se fazia as comunicações, por exemplo, de Portugal para o Brasil, que era através da Rádio Marconi, que era o martírio. E por isso as pessoas que é que utilizavam a carta. Hoje não. No entanto, a par destes benefícios, o mau uso do telemóvel pode ser muito mau. Primeiro, à noite, quando a pessoa antes de dormir está a utilizar uma luz artificial, que vai provocar distorções, eu digo distorções, ao nível da nossa visão. Vai provocar distorções ao nível das nossas células nervosas. Vai provocar distorções mediante o que estamos a visualizar problemas durante a noite. E como é que nós temos conhecimento disso? A doutrina espírita nos diz: eu, se estiver aqui a ver filmes ou coisas horríveis, nada confortáveis para a minha estabilidade emocional, estas imagens horríveis ficam gravadas nas minhas células cerebrais, como fotografias. E quando eu adormeço, naturalmente influenciado por tudo este desequilíbrio, por toda esta modificação fluídico e espiritual que me envolve, o meu espírito se desprende porque está agarrado ali ao vício, e agora já chamo vício, vai examinar novamente aquelas imagens que se viu anteriormente. E muitas das vezes se vê com pesadelos. E dizemos: ui, como é que eu me levantei tão cansado que parece. Enquanto que a pessoa utilizou, refletindo precisamente naquilo que fez, chega à conclusão que aquilo que está a passar é pelo uso indevido do telemóvel. O telemóvel, efetivamente, é eficiente, regra geral. Agora, se a pessoa utiliza mal, sofre as consequências. E reparem, há 2000 anos já Jesus nos advertia disto. Recordam-se palavras sublimes que ele nos disse: vigilância e oração. Ora bem, eu refletindo, chego à conclusão, e no dia anterior, por exemplo, eu tive uma noite agradável porque o telemóvel esqueci-me num lado qualquer. E deitei-me, adormeci sem utilização. E passei uma noite magnífica, porque até orei.
Como não tinha o telemóvel, e agarrei e disse, olha, deixa-me refletir o que é que foi o meu dia. E eu refleti e disse, ui, portei-me mal com aquele meu colega. Mas também fiz ali uma coisa boa. Esplêndido. E comecei a refletir, isto chama-se oração. E passei uma noite espetacular. No dia a seguir lembrei-me do telemóvel e trouxe e comecei a ver antes de me deitar. E passei uma noite horrível. E uma pessoa que é inteligente, não é? Somos inteligentes, somos capazes de ter aspectos racionais. E disse, está aqui qualquer coisa estranha. Deixa-me agora fazer aqui uma experiência. E diz, não, o telemóvel nem lhe toque. E passa. Ora bem, uma pessoa chega à conclusão que efetivamente o mau uso ou o uso indevido do telemóvel me está a provocar todos aqueles dissabores. Então, racionalmente, ele diz, isto faz mal. Eu sei que ele é bom, mas há determinadas situações que ele me faz mal. Portanto, não há uma fórmula mecânica, mas sim o racionalismo de cada um, mediante a vigilância que tem sobre o seu ser, ora e corrige. Eu só queria dar aqui um complemento. É que agora com o telemóvel também já se faz oração a olhar para o telemóvel. O hábito, a dependência é tão elevada que já não prescindimos do telemóvel até para isso. Bom, mas segunda questão. Acredita que os espíritos já estão comunicando-se através da tecnologia? Vejamos. Os espíritos, principalmente os evoluídos, são mais conhecedores desta realidade do que nós. Vocês, se repararem, e se leram, por exemplo, o livro O Nosso Lar, André Luís, para transmitir aquele meio de comunicação entre o nosso pensamento, o pensamento daquela senhora que foi beneficiado pelo médico André Luís enquanto aqui na Terra, e ela se lembrou de Deus e agradeceu aos benfeitores espirituais e a Deus os benefícios que recebeu daquele médico André Luís. E quando os benfeitores espirituais chamaram a atenção de André Luís, lhe mostraram, olha, a única pessoa que se lembrou de ti, e apresentou-lhe num instrumento ou numa tecnologia que na altura, como quase ninguém sabia o que era um computador, e eu reparo, já tenho muitos anos de computadores, é o primeiro computador que eu adquiri que me custou uma fortuna. Se eu hoje desse a uma criança, ele dava-me com ele na cabeça a dizer, mas que estás a enganar aqui? Espera só uma coisa. E no entanto era útil. Mas o que eu quero dizer, na altura não havia propriamente no dicionário português a palavra computador como nós hoje conhecemos. Já havia, mas conhecemos. E então houve uma dificuldade de transmitir essa forma de comunicação. Agora reparemos, quanto à questão, acredita que os espíritos já estão comunicando através da tecnologia? Eu, sinceramente, ainda não tive de muitas experiências e lido com um grupo de trabalhos mediúnicos. Nunca tive uma experiência desta comunicação que nós chamamos comunicação transinstrumental. Nunca tive. Mas, no entanto, se nós estudarmos, por exemplo, os fenómenos de efeitos físicos, vemos que há essa possibilidade de comunicação por parte dos espíritos, em que eles podem modificar, manipular os fluidos e, portanto, comunicar-se através destas novas tecnologias. Vocês conhecem, e está lá no livro dos médiuns, a pneumatografia. Em que consiste nisto? Eu coloco um papel dentro de uma gaveta e aparece-me escrito.
Chama-se isto pneumatografia de uma forma simplista. Portanto, se nós vemos as imensas possibilidades e reparemos, estamos a descobrir as potencialidades ao nível, por exemplo, do blockchain, da inteligência artificial e das tecnologias para a utilização disso, eu nunca tive experiência, mas sinceramente eu digo, é possível? É. Mas, efetivamente, como eu lhes disse, ainda não tive nenhuma experiência quanto a esta matéria. Mas que acredito piamente, por tudo que nós estudamos acerca da mediunidade de efeitos físicos e a questão dos fluidos e a força e a vontade do pensamento, e eu vou dizer, quase tenho a certeza que é possível. Gostaria de acrescentar que nesta matéria recomendaria a leitura de livros das obras dos seguintes autores. Dois bastante reconhecidos, um pelo menos, mas da Sónia Rinaldi e do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que era fundador e presidente do Instituto de IPSS, qualquer coisa dedicada exclusivamente a esta matéria, a comunicação de espíritos, onde poderão abordar com mais detalhe esta matéria e outros autores. Mas a Sónia Rinaldi é de facto uma autoridade na matéria. E é muito interessante. Embora isto seja uma informação complementar, científica, fora do âmbito do nosso trabalho, mas é só, digamos que, um estudo, um conhecimento generalizado sobre a matéria. Agora, nesta a questão seguinte, quais as dicas que dariam à luz da nossa doutrina para educar os filhos? Permitem-me às vezes partilhar aqui algumas coisas quando discutimos, principalmente ao nível familiar, porque a nossa família tem pessoas, algumas que são espíritas, outras que não respeitam, mas que não são verdadeiramente espíritas. E às vezes começamos a falar da educação ao nível da doutrina espírita e da sua importância. E o que eu também quero dizer, permitam-me dizer que eu, como espírita, não tenho receio de falar da vida espiritual e das relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Naturalmente que sou objeto de chacota, sou objeto de me perguntarem olha lá, como é que tu tens tanta certeza daquilo que estás a falar? Eu disse, olha, eu não tenho certeza nenhuma. Então, porquê é que estás a falar? Olha, como medida de prevenção e para nos prevenir. Eu digo assim, sabeis que dia é hoje? Hoje é dia quinta-feira, dia de Natal. E sabeis que horas são? São tantas horas. Olha, então nós daqui a uns anitos vamos morrer todos. E com certeza que se chegar a uma conclusão, e eu vos digo certeza absoluta, mas não vos quero convencer. Mas eu vos digo, temos certeza, e vós ides deparar que afinal não morrestes. E sabeis o que é que vós ides esperar? Olha, onde é que ele está? O Isaías, onde é que ele está? Para nos ajudar, porque nós não sabemos onde é que está. Porque ele disse-me aquilo e agora? Onde é que ele está para me ajudar? Para eu ir ao encontro dele para me ajudar? E eu depois digo, em termos de retaliação, desculpem utilizar esta palavra, mas eu já me estou a perceber. Porque já fui para um plano superior ao vosso, também a dar um bocadinho de glória. E vão ver. Isto para dizer o quê? Então, as dicas que daríamos à luz da doutrina espírita para educar filhos. Muito bem. A nossa educação deve ser dada essencialmente para o bem. Não é necessário e obrigatoriamente ser-se espírita para educar os filhos no caminho do bem. Todos nós, sem exceção, como dissemos, temos gravado na nossa consciência as leis de Deus. Todos nós, consoante as nossas decisões que
tivermos que tomar, o primeiro pensamento é sempre o melhor. Às vezes colocamos o raciocínio a funcionar e desvirtuamos tudo. Isto para dizer o quê? Que nós temos dentro de nós todas as dicas para educar as nossas crianças. Às vezes temos que ser imperativos, impor a nossa autoridade, que deve ser essencialmente moral. E eu às vezes costumo dizer: ai, vós estáis assim. Olha, pois, mas quando tu davas e sabias que a sopa faz bem ao teu filho ou à tua filha, e o teu filho ou a tua filha não quer comer a sopa porque não gosta, e tu às vezes começas a fazer uns aviãozinhos com a colher na sopa, vais, fazes enfim, umas curvas para a criança, ao ver aquele todo trabalho, e rir-se com uma sopa que é para comer outra colher para tu fazeres outras acrobacias com a mão. E porquê é que tu fazes isso? E a paciência que tens, precisamente para educar o teu filho alimentarmente falando. Ora, se eu tenho consciência que aquilo que faz bem às crianças é o bem, porque é que eu não adoto o princípio de educar no caminho do bem? Porque é que, vamos dizer, eu identifiquei determinados riscos. E agora, como eu identifiquei, dizer bem, se eu não fizer isto, a educação do meu filho pode ficar desvirtuada. Então, que abordagem é que tem que fazer a esse risco da não educação? Ora bem, eu aprendi que, por exemplo, numa refeição, num jantar, ter como hábito a televisão não se liga. Impõe uma norma, por exemplo. Porque hoje, infelizmente, como disse a Catarina, hoje de manhã, nós somos intoxicados por 10 minutos ou por 5 de televisão, de noticiários. Então eu estou a fazer a minha refeição, por isto é um exemplo, norma da casa. A televisão desligou. Não há, porque vamos conversar, vamos falar, eu vou escutar os teus problemas, eu vou ouvir-te e vou monitorizar o teu comportamento. E depois vou fazer a respectiva abordagem para mitigar e poder dar, de alguma forma, a educação necessária. Eu sei, tenho conhecimento que a oração faz muito bem. Como eu sei que a sopa que a mãe vai cozinhar faz muito bem ao filho. E o filho não quer. Mas a mãe, e às vezes vem o pai com aquele austero, etc. E o filho ou a filha comem a respectiva sopa. Porquê? Porque vai fazer bem no futuro. Então, se a mãe, ou vamos falar a mãe ou o pai, os educadores em geral, sabe que a oração faz bem, porque é que não cria o hábito de, antes de irem deitar, ou quando vai acompanhar o filho, que lhe vai dar um beijo de boa noite, e diz: meu filho, vais fazer uma oração. E o filho, porque teve um ambiente já bom, não está, vamos dizer, aziado com a família porque tem aqueles comportamentos sucessivos, até faz. E pouco a pouco, com coisas tão bonitas, tão pequeninas, e que nós todos, sem exceção, temos possibilidades de fazer, estamos ali a educar uma criança. É claro que a doutrina espírita, com o conhecimento que nos dá, é amplamente orientadora, que as coisas, as outras não são. Por exemplo, nós vemos, e com todo o respeito,
A Igreja Católica, que tem a catequese, tem um sem número de rituais que têm a sua utilidade, mas nós vemos os miúdos a quererem desistir. E porquê? Porque efetivamente não lhes é apresentado ao nível do seu conhecimento, ao nível das suas ideias e datas, porque quer se queira, quer não, estamos numa fase de transição planetária e os espíritos que estão encarnados já vêm com outra evolução, que ninguém tenha dúvidas disto que eu estou a dizer. E por conseguinte, os espíritos que estão aqui, que nós vemos, como disse a Catarina hoje de manhã, aquelas fofuras todas, aquelas crianças que são um enlevo, que nós vemos que efetivamente não são tão ariscas como nós éramos, significa que a evolução deles é maior. E eu quero dizer com isto que o conhecimento da doutrina espírita, no seu processo científico e filosófico, lhes dê raízes racionais para eles verem dizer, isto tem lógica. Olha, isto até vai de acordo com aquilo que eu penso. Mesmo a própria criança. E começa a ter ideias totalmente diferentes daquelas que são dogmáticas. Claro que o contributo da doutrina espírita, no âmbito do conhecimento e na abrangência global, dá-nos este conhecimento para nós nos movimentarmos e termos uma plenitude de orientação muito mais eficaz do que as outras doutrinas ou religiões. Sendo que as outras doutrinas ou religiões se educarem para o bem. E quando digo educar, educaram os pais que assimilaram esse mesmo conhecimento da educação de bem e que vão transmitir esses princípios aos filhos. Está perfeito. A inteligência artificial informa que tem 5 minutos. Tenho aqui muitas perguntas. Se calhar já. Então, a quarta questão. Uma vez que se irá implementar a utilização das tecnologias nas escolas, do ponto de vista espírita, existem mais vantagens ou desvantagens? Nós já dissemos, as tecnologias, regra geral, é para benefício da humanidade. Agora, certamente a escola não vai educar ou vai fazer pessoas de caráter. A quem compete isso? Às famílias. Portanto, a escola tem que dar a conhecer e apresentar desafios e oportunidades no âmbito das tecnologias, tendo em conta o seu âmbito, a sua extensão e a oportunidade. É um benefício, não haja dúvida. Não haja dúvida. Nós reparemos, só para vos dizer, eu não me recordo que tenha uma fotografia minha antes de entrar para o seminário. Não tenho. Não havia. Ou se havia, não era acessível a toda a gente. Agora, vocês reparem, nós já estudamos isto, que a nossa vida, desde o nosso momento de criação por Deus, fica gravado no éter cósmico. Agora, na Terra, também a mãe, no momento da concepção, e depois sucessivamente vai tirando umas fotografias, como é a sua barriga, como é que está, se está mais redondinha, se está, vai tirando uma fotografia até ao nascimento e vai acompanhando a evolução. Hoje, neste momento, tudo fica gravado. Para quê? Para recordação. Não é para mal. Não é para se vangloriar. Não é uma questão de vaidade. É uma questão de ter ali recordações, valores sentimentais. As escolas, no âmbito educativo, naturalmente têm que proporcionar os melhores meios para transmitir conhecimento e que facilite a vida aos alunos. No entanto, mesmo assim, deve ter os seus cuidados e os especialistas, neste caso os professores, devem ter o seu cuidado para acompanhar a utilização. Porque já vimos alunos, através do ChatGPT, a fazer trabalhos descomunais. São os autênticos fora de série. E vai saber, foi tudo copiado. Mas a tecnologia deve ser para o nosso bem-estar e também, de alguma forma, para nos ajudar. Mas devemos ter cuidado porque nem tudo o que lá vem é verdade.
E, portanto, naturalmente que tem muitas vantagens, mas também é necessário, vamos dizer, abordar os riscos ou as desvantagens. Como pode, pergunta a quinta questão, como pode o Centro Espírita preparar para o uso adequado das tecnologias emergentes? Muito bem, meus caros amigos, as funções do Centro Espírita é a principal, estudo. E onde é que deve assentar o estudo? Nas obras da codificação. Tudo sobre as tecnologias, sobre os aspectos educativos está contido nestas obras da codificação. Depois do estudo, a pessoa que estudou, através das reuniões sucessivas, está em condições de orientar de acordo com os princípios científicos, filosóficos e transmitindo consequências morais, melhorando o indivíduo. E tudo mais, imbuídos desta orientação, onde nós, de uma forma racional, sabendo as consequências, naturalmente que nós vamos ter atitudes e comportamentos para a sociedade, incluindo, claro, a nossa família, incluindo primeiro a nós e depois a nossa família. Porque não podemos ser bons pais ou ser elementos íntegros na sociedade ou na família se eu não for. Se eu não tiver, não sou um bem útil. E, portanto, nesse sentido, a doutrina espírita essencialmente deve assentar sobre os princípios filosóficos. Naturalmente que também não deve dissociar como forma complementar das novas tecnologias. Nós agora não vamos pôr computadores lá quando existem livros. Bom, pode haver computadores, pode haver para a nossa organização, para nós planearmos, para arquivarmos, porque é mais fácil o arquivamento. Agora, essencialmente, o Centro Espírita deve ser uma casa de reunião, essencialmente de estudo, orientação, divulgação, para educar e dar a conhecer os princípios fundamentais da doutrina. Portanto, a partir daí, vamos sendo catedráticos, desculpem utilizar o termo, nesta matéria, pelo estudo, pela continuidade e, acima de tudo, pela disciplina. Qual o método eficaz para inibir as crianças a não usarem tão frequentemente as tecnologias? Como eu disse, também serve de repente. A criança normalmente não quer comer sopa. Não quer comer sopa porque não sabe o bem que lhe faz. Mas a mãe, vamos dizer de uma forma, às vezes direta, pela via do chinelo, outro. Não, agora sim. Psicólogo. Ai, psicólogo. Ou, vá lá, pela via da brincadeira, enfim, da dissuasão, lá lhe consegue dar, não é verdade? E, portanto, neste sentido, já falámos um bocadinho sobre esta matéria, reparemos, nós devemos ter cuidado com as inibições. Se calhar hoje, vejamos, cada caso é cada caso. Como dizia o poeta, o mesmo que disse sobre Jesus, diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Vocês entendem isto? Ou não? Nós viver não é preciso? Então vou-me matar? Não. O navegar tem uma rota específica e o navio ou o avião segue aquela rota e não se pode desligar. E eu, na minha vida, hoje pratico ou faço isto desta maneira, amanhã é melhor e faço daquela maneira. Ou seja, eu vou vivendo não de uma forma que, sei lá, olha que isto é feito assim e não posso fugir. Não, então se eu sei que isto é melhor fazer desta maneira, porque é que eu vou praticar desta? Portanto, por isso é que nós dizemos, viver não é preciso, de precisão. E então, o que é que acontece?
A inibição, por vezes, faz muito mal. Porque hoje as crianças, como eu disse, são bastante evoluídas. São espíritos velhos que encarnaram aqui, vêm já com uma missão para a fase da transição planetária. E, portanto, neste sentido, a inibição-proibição pode ter um efeito antagónico. E então o melhor é, pela via da paciência e do conhecimento, aplicando todos os processos educativos, dar a conhecer ao próprio filho. Porque a criança muitas vezes lhe entende e até lhe chama a atenção. Porque a criança, se tiver confiança na mãe, e aquilo que eu também disse, a criança é capaz no dia a seguir, por exemplo, em que utilizou indevidamente o telemóvel durante a noite, e diz: "Oh mamãe, eu tive assim uns sonhos horríveis, e não dormi lá muito bem." E, naturalmente, que a criança que confia nos pais transmite-lhe estas asserções íntimas, e a mãe que está atenta no seu processo educativo analisa e vai ensinar o filho, dar-lhe uma explicação racional à luz do conhecimento que possui e à luz precisamente da doutrina espírita, onde lhe disse que ele é constituído por espírito, que se desprende, que vai, que tem reuniões no plano espiritual de uma forma racional, e isso muitas das vezes é o contributo eficaz para que a criança aceite e comece a pensar. Não é? Naturalmente que às vezes, se for birras, tem que, de uma forma, eu sou apologista, de também pôr a sua autoridade. E é neste sentido que, portanto, não há propriamente fórmulas mágicas, há o quê? Há a monitorização constante deste processo educativo para entender o que se está a passar com o filho e que nós chegamos à conclusão que aquele comportamento não é o mais razoável, mas, no entanto, eu vou tomar uma postura educativa, não de inibição-proibição, mas sim uma postura de educação, de reflexão, mas de uma forma racional. À luz, naturalmente, do meu conhecimento e da doutrina espírita. Na minha escola foi proibido o uso do telemóvel e as crianças interagem mais, está a ser absolutamente positivo. Exatamente. Absolutamente. Chegaram, digamos, os responsáveis pela educação escolar chegaram a essa conclusão. Claro que a escola tem a sua autoridade e, naturalmente, que os pais, muitas das vezes, em termos de harmonia, de amor, pronto, não têm aquela situação de ser autoritários para com os filhos. Mas, em alguns casos, é necessário. Por isso, o Alexandre é psicologia. Psicologia do chinão. Posso fazer uma pergunta? No teu tempo, a tua mãe fazia aviãozinhos para tu comer a sopa? Olha, Alexandre, primeiro tudo, no meu tempo a gente tinha primeiro tudo que não havia. Se não comia, passava uma fome. Eu sou do tempo, antes de 1974, da Guerra Colonial, em que as coisas iam todas, e naturalmente que havia muita pobreza, e era difícil. Era difícil. Não, naquele tempo, nós quando dávamos conta, o avião já tinha passado e nós já tínhamos comido. Não, o problema era, desculpem lá o usar, é que o problema era assim, nós tínhamos que estar tão vigilantes, E apareceu um avião com aquela água. não era que por vezes aquele que se levantava mais tarde já não tinha roupa para se vestir e tinha que ficar na cama todo dia, nem se levantava para comer. A escassez era tanta, mas tanta, isto é verdade, a escassez era tanta e, claro, nós ouvimos e apontamos estas histórias e falamos quantas e quantas vezes as famílias... Mas aí, olha o microfone, estás a falar assim? Não se ouve, pô. Não se ouve? Eu falo tão alto. E então o que eu estava a dizer, no meu tempo, quando eu tinha os meus 5, 6, 7 anos, os pais tinham que gerir a comida que davam aos seus filhos. E por isso não havia o problema, que a fome era tanta que a gente qualquer coisa
que viesse aproveitava tudo. Ora, agora Graças a Deus está tudo bem. a Agora. questão número 7, ou a sétima questão. Que riscos podem ocorrer quando os jovens põem questões sensíveis à inteligência artificial? Ora, muito bem. Nós sabemos que a inteligência artificial vai pesquisar no blockchain tudo relacionado com aquelas perguntas que se colocam. Naturalmente que assim, quem está a fazer pergunta tem um objetivo. Mas, muitas das vezes que já aconteceu comigo, eu questionar, através da inteligência artificial blockchain, sobre determinadas matérias que é para eu não ir procurar nos livros, correto? Para não ir procurar nos livros e recebo respostas erradas. E como eu sei, diz, bom, isto não é assim. E então eu puxo, olha, tu não estás errado. E o blockchain vai analisar, a inteligência artificial vai analisar e diz, de facto tu tens razão. Tens razão. Não é isso, é assim, 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 assim. Portanto, eu para dizer o quê? Está de uma forma no blockchain toda a informação, mas está a informação que já pode estar ultrapassada ou obsoleta ou desatualizada, como pode estar informação que está atualizada. E nós, na utilização, devemos ter o cuidado, e para isso foi como eu disse durante a nossa apresentação. Por exemplo, se eu estou aqui com dor no pescoço e vou dizer, olha, qual é o melhor remédio para a dor no meu pescoço? E sai-me lá uma catrafada de medicamentos. E eu pergunto, será que aquilo se coaduna comigo? Se eu for na onda, como se costuma dizer, vou tomá-los todos. E não me curo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir buscar uma fonte fidedigna, que é o médico, que estudou nos livros adequados, que foram revistos por pessoas adequadas, foram analisadas, foram corrigidas os erros e, portanto, são confiáveis e seguros. É claro que o blockchain também tem que nós vimos as informações corretas, mas também pode haver erros, situações de erro. E, portanto, o jovem deve saber utilizar, e por isso é que há a educação das escolas e a própria educação também inicial dos pais, de prevenir os filhos para estas utilizações que podem dar origem à informação errada. E então a pessoa que vai utilizar estas questões, sejam elas sensíveis ou não sensíveis, correto? Eu, por exemplo, reafirmo quando eu não sei quem fez a pergunta, eu entendo que a questão da sensibilidade está um bocadinho relacionada com o regime geral de proteção de dados, em que hoje tudo é quase anónimo. E de certa forma justifica-se, porque se eu sofro de uma doença, cancerígena, eu sei, mas ninguém tem nada que saber. São dados sensíveis. Se eu sou, por exemplo, tenho determinadas tendências, elas são minhas, são dados sensíveis, não é? Agora, naturalmente que há pessoas, e agora aqui entra a figura do hacker, que através de ataques cibernéticos tem acesso a dados sensíveis das pessoas, e isto muito cuidado para as nossas crianças e para os jovens, é que tudo aquilo que se gravou nas redes sociais fica lá definitivamente. E às vezes, por questões políticas, por outras questões, vai-se lá buscar tudo. E aquilo que numa determinada altura era uma brincadeira, pode-se tornar um dado altamente sensível numa determinada situação. Porque, infelizmente, temos muito preconceito ainda. E, naturalmente, que nós devemos ter cuidado da forma de aceder aos dados sensíveis, sendo que, ao nível daquilo que a doutrina espírita nos fala, há uma lei que se chama a Lei de Ação e Reação. Ora, sou especialista em informática. Conheço todas estas situações
e eu utilizo esse conhecimento para hackear, para prejudicar, para desvendar dados sensíveis, para maltratar, quais são as consequências no futuro ou já nesta existência atual que poderão surgir pela lei da ação e reação. E sabem porquê? Como falou, penso que foi a Ana, também a Catarina, os processos obsessivos. E aquele que está a hackear, aquele que está a produzir ataques cibernéticos para tratar mal as pessoas, o que é que vai acontecer? Aqueles que se afinizam com essas situações, mais tarde podem provocar graves transtornos ao nível da mente, ao nível psicológico, em que a loucura, a demência, Alzheimer e outras situações podem acontecer. Por isso, é necessário que haja um efeito educativo preventivo que deverá começar nas famílias e depois prolongar-se pelas demais instituições educativas para que o acesso a estes dados sensíveis não causem grandes transtornos e não sejam extremamente prejudiciais. Estamos já para além do tempo previsto. Pedimos desculpa pelas restantes questões que não foram atendidas, mas no geral, pela avaliação que estivemos a fazer, elas foram respondidas não só neste período, mas também na apresentação do tema. Muito obrigado.